Deus abençoe a todos na santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu forte abraço desse amigo que vos fala, missionário Francinaldo Salviano. Eu quero abordar um assunto aqui, espero que o YouTube não venha me bloquear, né? Porque o meu trabalho é para que as pessoas se tornem melhor. Eu tenho certeza que o YouTube vai entender, tá, YouTube? E que possa correr tudo certo. E, enfim, as redes sociais. Eu quero abordar um assunto que aconteceu hoje no Brasil, o atentado contra o deputado do estado do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, o qual é atual candidato a presidente da República nesse ano de 2018. Eu quero dizer que não é assim, Brasil. Não é assim você que tem uma índole mal, uma índole suja e manchada. Porque, olha, eu não estou aqui como um eleitor de Bolsonaro, porque eu não sou. Mas também nós não devemos, irmãos, agir pela violência. Esse país realmente precisa de leis. Mas também não adianta nós querer tirar ou impedir de um candidato entrar no poder como presidente da República, agindo pela violência. Se você quer impedir de um candidato entrar na presidência, vá para as urnas. Vá para as urnas, trabalhe. Porque, irmão, a primeira coisa que nós temos que entender é que o Brasil não precisa apenas de um bom presidente. O Brasil precisa de um povo temente a Deus. Quando Israel não tinha rei, todos os países tinham rei, o povo de Israel disse que queria um rei. E aí chegou até o profeta Samuel. Samuel disse para Deus: Deus, Senhor, o povo quer um profeta, quer um rei. Ou melhor, né, eu falei profeta, não. Profeta era o homem de Deus, Samuel. E todos os países tinham um rei. Israel não tinha. Porque Israel não precisava de um rei. Rei, nos dias de hoje, é como o presidente da República. O que o povo precisava em Israel era de Deus e de um profeta que falasse a respeito de Deus para aquelas pessoas. E o povo de Israel disse: não, nós queremos um rei. Aí Samuel falou para Deus, Deus disse: tudo bem, eles vão ter o que merece. Eles vão ter o que merece. Então consagre Saul a rei. E a Bíblia diz, irmão, que Saul judiou, maltratou aquele povo, porque o povo, Saul não escutava a voz de Deus, mas a voz do povo. E Samuel começou a sofrer. O povo de Deus começou a sofrer, porque entrou um rei. Israel não precisava de um rei, precisava de Deus. E de um profeta que levasse até o povo a Deus. O caso, o profeta Samuel. E a Bíblia diz que o povo gemeu, sofreu. Para me resumir, o povo só foi ter paz quando Deus tirou o reinado de Saul e deu para Davi. Foi o melhor rei de Israel, foi Davi. Apesar de Deus ter feito algumas coisas contra o povo de Israel por causa do pecado que Davi cometeu, mas isso não foi o pior, porque ele se arrependeu. O coração do homem tem que ter um arrependimento. O coração do homem pode ter feito o que for, ou o que foi, mas quando ele se arrepende, as coisas começam a melhorar.
E a Bíblia diz que quando entrou um homem de Deus como rei, no caso Davi entrou no lugar de Saul, Israel começou a vencer, as coisas começaram a andar tudo bem para Israel. O que eu quero dizer, irmãos? É que o Brasil não precisa apenas de um Lula. O Brasil apenas não precisa de um Bolsonaro, de um Geraldo Alckmin, de um Henrique Meirelles, de um Ciro Gomes, de uma Marina Silva, de um Cabo Daciolo, enfim, de alguns candidatos. De um Bolsonaro, não. O Brasil precisa de homens que venham pregar o evangelho temente a Deus como Davi. Porque Davi ensinava o povo o caminho de Deus. Então você que fez esse atentado não resolve. Pelo contrário. Se você tentou impedir a candidatura do Jair Bolsonaro, você fez foi ele ganhar as eleições no primeiro turno. No primeiro turno. Eu lembro que quando o apóstolo Valdemiro, de uma certa igreja, de uma certa denominação, ele sofreu um atentado, ele estava pedindo uma ajuda para o povo de uma quantia. Ele estava pedindo ajuda para o povo de uma quantia. Quando aquele homem fez aquele atentado contra ele, dobrou. Se ele pediu 10, veio 20. Se ele pediu 20, veio 40. Ou seja, foi o que esse homem fez hoje. Ele tentou impedir a candidatura do Bolsonaro e ele se complicou. E ele foi abrir porta para o Bolsonaro ser eleito no primeiro turno. Por quê? Porque o povo vai se comover. Como se comoveu com o apóstolo Valdemiro? O apóstolo Valdemiro foi para a televisão pedir uma quantia, veio 2 vezes mais, porque o povo se comoveu vendo ele no hospital, vendo ele ferido, né? E o povo é cheio de emoção, né? O povo só não sente emoção quando é para obedecer a Deus, mas para ter pena dos outros, alguns até têm. Então o povo viu o apóstolo Valdemiro acamado no hospital. Vamos ajudar. E realmente dobrou. Se ele pediu 7, veio 14. Se ele pediu 14, veio 28. Então foi o que esse moço fez hoje. Nesse atentado contra o Jair Bolsonaro. Você vai ver, se o Jair Bolsonaro estava com 24%, amanhã ele vai estar em 48%. Porque isso comove o povo. Isso comove o povo. Povo, se você não quer que alguém entre no poder, então vai para as urnas. Ore pelo seu país. Peça a Deus pelo seu país. Porque assim Deus vai trabalhar, como trabalhou naquele tempo, em Israel, no reinado. O rei representa o presidente da república hoje. E quando o povo começou a buscar Deus, Deus tirou Saul e levantou Davi. Então não faça pela violência. Violência não resolve, meu irmão. Porque eu sou eleitor de fulano. Problema seu. Porque você é eleitor de um candidato, você vai matar o outro. Deixa o povo escolher quem quer. Repito, não sou eleitor de nenhum candidato. Ainda não. Ainda não. Lógico que tem o nosso, o evangélico lá, o Cabo Daciolo, mas eu estou comentando aqui, não é como eleitor do Cabo Daciolo. Lógico que não. Eu estou aqui comentando como cristão que quer um país melhor, que quer o povo com a mente e o coração aberto para as coisas de Deus. O que o Brasil precisa, irmãos, é de temor e tremor. O Brasil não precisa de Bolsonaro. O Brasil não precisa de Geraldo Alckmin. O Brasil não precisa de Henrique Meirelles, de Marina Silva, de Ciro Gomes, de Cabo Daciolo. Enfim, de muitos, de Lula.
O Brasil precisa de um homem temente a Deus, que não venha quebrar os princípios de Deus. Não leva você a dar uma facada no homem, a ponto do homem ir para o hospital, a ponto de ser morto, de tirar a vida de um homem. Porque aí você vai complicar mais a situação do seu país e vai colocar ele no poder mais rápido, porque ele vai se levantar nas urnas, nas pesquisas, meu camarada. Você que fez isso, você precisa de Deus. Você precisa ter temor e tremor a Deus. É isso que o mundo e o Brasil precisam, temor a Deus. Então, fica aqui o meu apelo. E não funciona isso. Vote quem você quiser. Deixa o Brasil votar aí e quem quiser. Mas uma coisa eu digo, eu como cristão, conhecedor do Evangelho, é preciso nós ter, acima de tudo, temor e tremor a Deus. E com certeza, se nós for fiel a Deus, Deus não vai permitir entrar um qualquer lá. Deus não vai permitir entrar um no poder qualquer, um qualquer no poder. Deus vai, se nós for temente e tremente a Deus, temer e tremer a Deus, Deus vai fazer o melhor para nós. Apenas obedeça a palavra e as ordens de Deus. Porque não é assim que você tira alguém do poder. Nós temos que orar e ser fiel a Deus. Porque a Bíblia diz, se nós se arrepender dos nossos pecados, Deus vem sobre nós e curará as nossas feridas. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na santa paz.